Boa noite a todos. Mais uma vez, né? Graça e paz, boa noite. É uma grande satisfação ter a oportunidade de compartilhar do Evangelho da Salvação com os irmãos, com os amigos, convidados, com quem nos assiste pela internet. Desde já, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Queridos, nós hoje falaremos sobre missões, continuaremos falando sobre missões. E o texto base é a divisa da campanha desse ano, Mateus 28, 18, 19 e 20. Nós vamos tentar expor aí esses 3 versículos e tentar aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, o que Jesus quer com essa missão que Ele nos envia, que Ele nos ordena, né? Essa ordenança, esse último mandamento que Jesus nos deixou, que a irmã Maeli já falou aqui, do ide, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, no momento missionário, eu achei que a irmã Maeli fosse já pregar aqui no meu lugar, porque é a área dela, né? É a área dela, a área da irmã Clauderlândia, é a área da missão, né? E aí, elas são perfeitas para falar sobre isso, mas me foi incumbida essa missão, então hoje eu estou aqui para fazê-lo. Elas estão nisso há muito tempo, trabalhando com isso e gostam disso, e nós todos deveríamos gostar também. E hoje a gente vai aprender o porquê que nós deveríamos gostar disso, porque que nós deveríamos nos apegar cada vez mais a isso, a essa missão, né? E com certeza as mensagens sobre missões e todos os momentos missionários, seja estadual, seja nacional, seja mundial, que as irmãs trazem aqui é muito edificante. E a irmã Clauderlândia me passou o endereço de e-mail, o local para eu acessar as páginas da campanha de 2023, e eu observei que lá tem muita coisa legal, muita coisa boa, muita coisa edificante, e eu percebi também uma falha minha de, nos anos anteriores, não ter feito isso. Por isso que eu disse que elas são as principais para falar sobre isso, que trabalham com isso o tempo todo. E isso me chamou a atenção. A mensagem, ela falou muito comigo, e eu espero que fale com cada um de vocês. Amém? Encontraram aí? Tem o texto aí, irmão. Dê só uma passadinha aí, para quem está sem Bíblia. Mateus 28, do 18 ao 20. Mateus 28, 18 ao 20. Diz assim a palavra de Deus. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Vamos orar mais uma vez, incline sua cabeça. Santo Deus e amado Pai, eu te peço, Senhor, prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, prepara-nos, ó Pai, para receber a Tua mensagem nessa noite, para ouvirmos a Tua voz. Fala conosco essa noite, Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz. Prepara o nosso coração para que ele seja um terreno fértil, para que a semente que aqui for plantada possa crescer, possa frutificar, possa dar muitos frutos. E como eu sempre peço, Pai, ajuda-nos a evoluir cada dia, nem que seja um pouquinho, mas que nós possamos continuar caminhando rumo ao alvo. Que nós saiamos daqui essa noite melhor do que quando chegamos.
Que nós não fiquemos na inércia e nem muito menos venhamos a retroceder. Ajuda-nos a evoluir a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Só ratificando, acho que ficou até estranho, né? Diz que a irmã Maília, achei que ela fosse pregar no meu lugar, mas não foi criticando não, porque ela seria mais indicada para pregar no meu lugar em relação a isso. Mas como a palavra de Deus diz, e a gente aprende isso com o tempo, o importante não é o mensageiro, o importante é a mensagem. Então, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela fala conosco em todos os momentos, e usando quem Ele quer, amém? Eu trouxe um pouquinho do resumo do que tem lá, falando sobre campanhas, sobre a campanha 2023. Antes de nós entrarmos na mensagem propriamente dita, vou estar passando aqui para vocês. Tem uma perguntinha que tem lá. Você já ouviu falar da Grande Comissão? O precursor das missões modernas, William Carey, 1792, traduziu essa palavra de Jesus como a Grande Comissão. Essa palavra não está lá na Bíblia, mas foi traduzido como a Grande Comissão, certo? Sabe qual é o significado para a igreja de Jesus Cristo completar a missão? Que é o tema deste ano, vamos completar a missão. Uma tarefa a ser cumprida pela igreja, até que todas as nações, tribos, povos e línguas ouçam sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Muitas vezes a gente pensa, Hernandes Dias Lopes falou isso em uma mensagem sobre a Grande Comissão. A gente pensa que nação, como diz aqui em Mateus, é Brasil, Estados Unidos, China, Rússia, França. Mas as nações são povos, tribos. Dentro do Brasil, nós temos várias nações. Nós temos várias tribos, vários povos. Inclusive os surdos é um grupo, é um povo a ser alcançado. É uma tribo a ser alcançada. A gente vai ver aqui que na Ásia, no Oriente Médio e no Norte da África são os locais que mais precisam de apoio missionário, porque é o local onde está mais descoberto. Tem locais ali que nunca ouviram falar de Jesus. A gente pensa que não existe ainda no século 21. Existem lugares que nunca ouviram falar de Jesus. E dentro de cada nação dessa, dentro de um continente como o asiático e dos países que ali tem, dentro de cada país existem várias tribos, vários dialetos, várias línguas. Na África também, no Oriente Médio também. Então, quando Jesus nos manda ir às nações, Ele não nos manda ir apenas um país X, Y, Z, mas a toda a tribo, todo o povo, toda a língua, a sua palavra deve chegar. E nós ainda temos um alvo enorme a ser alcançado. Enorme. Mais de 7.000 povos não alcançados. 7.000 povos. Principalmente no território entre o norte da África, Oriente Médio e Ásia. Locais onde as religiões fortes são islamismo, hinduísmo e budismo. Principalmente nesses locais, o cristianismo ele precisa chegar. A palavra de Deus, Jesus, ouvir falar de Jesus e o Espírito Santo transformar aquelas pessoas. Muitas estão faltando ainda, muitos lugares, muitos locais. Mais de 4 bilhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. 2.000 línguas, dialetos, sem nenhuma porção da palavra de Deus. Nem um único versículo. Nem o tão conhecido Salmo 23.
Nada. E a gente que nasceu num país cristão não está atento para essas informações e acha quase que impossível existir tanto local, tantas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. A gente hoje, principalmente hoje com a globalização, com a internet. Mas existe e existem não só lugares a serem alcançados que a palavra de Deus nunca foi, como pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E essa missão é de quem? É da Maeli, da Clauderlândia? É do Sérgio? É do pastor Abraão? É de cada um de nós. É minha e de vocês. Nossa. E são os frutos das missões de 2018 para 2022, no que tem anotado lá. Na faixa de difícil acesso, localizada entre o norte da África, Oriente Médio e Ásia, estamos presentes em 32 países. Dentro dessa área de difícil acesso, estamos presentes em 32 países. 299 missionários. Mais de 184 mil pessoas aceitaram a Cristo nesse período. Glória a Deus por isso. Mais de 9 mil foram batizadas. 69% das igrejas foram plantadas. Então, isso aqui são os frutos, né? Os frutos desse trabalho missionário. E entendam, o trabalho missionário não é só daquela pessoa que saiu de casa e foi para o campo, que está lá agora, na Ucrânia, lá na Turquia. Não, é nossa, é de todos nós. Todos nós. E esses frutos são motivos de comemoração por todos nós. Porque um dia nós também fomos alcançados por essa graça misericordiosa de Jesus Cristo, de Deus, que enviou seu Filho para morrer por nós, nos tirou do lamaçal do pecado a qual nós estávamos inseridos, a qual nós tínhamos prazer em participar. E o Espírito Santo desvenda os nossos olhos, arranca os tampões dos nossos ouvidos, e nós conseguimos enxergar, identificar o pecado e nos afastarmos dele. Imagine quão bom foi Jesus fazer isso por você, pois alegre-se por esses frutos alcançados aqui. E trabalhe para que muitos outros ainda sejam alcançados. Nosso texto fala da grande comissão. Se esse tema não fosse importante, ele não estaria descrito em todos os evangelistas. Quando a gente faz um aparato dos 4 evangelistas, eu já tentei fazer isso, ainda não consegui terminar, por vários motivos, juntar os 4 evangelistas em um livro só, aquilo que se repete mantém, e o que está de novo em cada um, montar um livro só. Eu ainda não consegui terminar isso, mas você vê que poucas coisas se repetem em todos, e essa aqui é uma delas. Será importante? Para mim é. Não sei o quão importante vocês julgarão, mas estar presente em todos os evangelistas é muito importante. Vamos dar uma... a acústica vai atrapalhar um pouquinho aí, mas vamos nos esforçar. Vamos abrir nossas Bíblias e vamos ler estes textos. Mateus nós já lemos. Abra Marcos 16, 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: E disse-lhes:
Vão pelo mundo, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Relato de Marcos. Então Jesus manda: vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo. Amém? Lucas 24. (45 ao 49). Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E Lucas, quando ele escreve em Atos dos Apóstolos, ele também fala disso. Abra Atos 1:8. Atos dos Apóstolos 1, versículo 8. Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Como a irmã Maeli bem falou aqui, de início ele cita Judéia, né? Jerusalém, depois Samaria, Israel, mas ele estende até os confins da terra, a todas as nações, porque de fato a nossa missão, ela começa em casa. Quando ele fala que começa em Jerusalém, que começa na Judéia, é porque nós começamos com os que estão ao nosso redor. A missão de pregar o evangelho, de ser testemunha de Jesus Cristo, ela inicia em casa, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus parentes. Ela se estende na sua rua, na sua vizinhança, no seu bairro. Ela se estende para a sua cidade. E momentos vocês têm, eu tenho, de pregar o evangelho no trabalho, oportunidades na faculdade, oportunidades no trajeto para a faculdade. Nós temos campo para pregar o evangelho. Se não estamos fazendo isso, é porque estamos desobedecendo uma ordenança de Jesus. E a gente vai entender isso quando estivermos falando do versículo, de cada versículo, expondo cada versículo. Vamos abrir João 20, 21, 22. Volte aí 2 páginas. João 20, 21 e 22. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então todos os evangelistas descreveram esta ordem de Jesus. Eles acharam de suma importância, óbvio que impelidos pelo Espírito Santo, deixar essa mensagem para cada um de nós. Vão e pregue o evangelho a todas as nações, até os confins da terra. Então, essa missão que Jesus nos deu, ela inicia na nossa casa. Por que eu amo trabalhar com casais? Me identifiquei. Porque a célula máter da sociedade é a família.
E é dentro de casa que começa o nosso trabalho missionário. Dentro do nosso lar, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com os demais parentes. A irmã Maeli falou de profissões, né? Augusto Nicodemos diz que, em uma das suas pregações, que os filhos de crente, geralmente o pessoal quer que, assim, meu filho, Deus faz com que meu filho seja um advogado bem-sucedido, seja um médico, né? Seja até o presidente. Mas poucos lembram de dizer: Senhor, que o meu filho seja um missionário, um pastor, um pregador da palavra, alguém que dedique-se à obra. Poucos. E olha que eu conheço muitas pessoas, tenho amizade com muitas pessoas na igreja e fora dela, e eu só lembro de uma pessoa ter me falado isso. Inclusive, nem eu mesmo havia parado para pensar sobre isso. Por isso que a mensagem, antes de falar aos ouvintes, ela fala ao pregador. Eu ouvi o irmão Alexandre Chaves dizer que o maior sonho dele era que a sua filha Catarina fosse uma missionária no meio do mundo e que ele, já aposentado, com a sua mulher, a seguissem e fossem todos juntos fazer missões no meio do mundo. Isso me marcou, porque eu escuto os pais quererem que seus filhos sejam médicos, sejam juízes, sejam autoridades aqui na terra, mas autoridades no reino dos céus, para o reino espiritual, para o campo missionário, eu não escuto. Isso mexeu muito comigo. Eu sempre gostei disso, né? Eu trabalhava em Manaus, eu trabalhei muito tempo na Marinha e a gente viajava muito. E uma vez lá em Manaus, um dos irmãos que tinha a bordo, que eram poucos, porque o âmbito militar, o âmbito de caserna, ele é muito corrompido, principalmente por imoralidade sexual. E um dos irmãos lá, ele olhou para mim e disse assim: você é um evangelista, você é o Tiago evangelista, você é um missionário, você não está na Marinha à toa, porque a Marinha está te levando a muitos lugares. E graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer mais de 20 países enquanto eu estava na Marinha. E a metade do Brasil não falava tanto quanto eu falo hoje, mas eu tive a oportunidade de evangelizar muitas pessoas. E eu fiz, mesmo sem saber o que era missões. E o meu maior campo hoje, e eu espero que seja o seu, é no meu trabalho, é no meu emprego. Eu trabalho em um local onde a imoralidade sexual toma conta da mente das pessoas, onde adulterar é normal. As conversas são como se fosse a coisa mais simples do mundo, como se fosse almoçar, falar de adultério. E você vive uma luta constante para refletir Jesus no meio daquele povo, e para chamar a atenção deles, e para ser exemplo. Não é fácil. Não é fácil. E é por isso que eu agradeço a Deus todos os dias e quero continuar trabalhando com casais. O maior alvo que eu tenho é alcançar os meus colegas de trabalho. E muitos já visitam o nosso grupo. Não fazem parte ainda, mas eu creio que eles serão convertidos pelo poder do Espírito Santo. Amém? E tem vários casais que frequentam.
Inclusive o irmão do nosso querido Ricardo, que está aqui dirigindo, essa semana ele esteve conosco, com a sua esposa, sua filha. Tem um outro casal também que trabalha comigo. O rapaz trabalha comigo e a mulher é do setor da minha esposa. E muitos outros que eu chamo, convido e falo, que ainda não foram. Mas eu não posso parar. Eu não posso parar de chamar, de falar, de testemunhar. Porque todos nós somos missionários. Todos nós somos evangelistas. Todos nós recebemos essa missão de pregar o evangelho. E é interessante que quando nós vamos para o versículo, Jesus diz que Ele tem toda a autoridade. Jesus tem toda a autoridade. Deus Pai lhe deu toda a autoridade e Ele repassou para nós. Ele comissionou cada um de nós para que nós pudéssemos cumprir essa missão. Entenda, Jesus tem toda a autoridade. Ele acalmou as tempestades, ele fala à natureza, Ele fala aos anjos, Ele fala aos demônios, Ele manda o demônio sair, o demônio sai. Ele tem autoridade sobre os homens, sobre os animais. Deus enviou um peixe para engolir Jonas e salvá-lo, ao contrário do que muitos pensam. Jonas morreria afogado e o peixe o engoliu para que ele fosse um sinal de Jesus lá na frente. Passaria 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. No mesmo livro, Deus faz a natureza brotar do nada e uma planta para dar sombra e refrigério a Jonas. Durante a noite ele envia um verme, ele fala aos vermes, vai lá e come a planta. E o verme obedece. Este Jesus que tem autoridade nos céus e na terra, é quem nos comissiona, irmãos. É quem nos repassa tal autoridade. É quem nos garante a vitória. Por que tememos? Por que nos envergonhamos? O que falta? O que falta? Estamos aí com muitas pessoas precisando ser alcançadas. A ignorância, ela não vai salvar ninguém. Ah, mas uma pessoa que nunca ouviu de Jesus, é injusto ela morrer e ir para o inferno. É injusto eu e você morrermos e ir para o céu. Isso é injusto. Nós recebemos um presente de graça que nós não merecíamos. Toda a humanidade pecou. E o pecado, ele nos separa de Deus. Nenhum de nós merece salvação. Eu não mereço. A ignorância, ela não vai salvar ninguém. Mas a nossa missão é pregar o evangelho a cada um. Não para que tenha uma desculpa de dizer, você ouviu falar de Jesus, não aceitou, agora vai para o inferno. Não. Porque é uma missão que Jesus nos comissionou. Nossa missão é abrir a boca e falar, é usar os nossos pés para irmos, é dobrar os joelhos para orar, é abrir a mão para ofertar. Quem vai transformar essas vidas é o Espírito Santo. Nós somos apenas objetos, mas objetos da obra de Deus que Ele nos comissiona a fazer. Mas se Ele quiser converter a cidade inteira, Ele não precisa da gente. Não precisa. Ele é Deus. Mas Ele nos comissionou para isso. Ele quer que seja assim. Por mais que o Espírito Santo transforme
ele vai utilizar alguém, alguma coisa. Augusto Nicodemos disse que uma vez eles evangelizando, entregando folhetos na praça lá em Recife, e uma pessoa recebeu um folheto, quando os irmãos viraram as costas, ele jogou. O vento levou esse folheto, enganchou na barra da calça de uma pessoa que ia passando. Parece coisa extraordinária, né? Mentira. Mas é um milagre de Deus que acontece. Essa pessoa foi da fé desse negócio em casa, quando tirou a roupa e tal, leu o folheto, e por meio daquele folheto, por meio do vento que impeliu aquele folheto até a calça dessa pessoa, por meio do jovem que entregou, essa pessoa se converteu e entregou a vida a Jesus, e serve lá na igreja em Recife. É a obra de Deus, irmãos. É o Espírito Santo. É assim que Deus faz. Ele usa quem Ele quer. Ele usou uma mula para falar com Balaão. E Ele está usando cada um de nós para falarmos do Evangelho da Salvação. O que Jesus fez por cada um de nós, aos nossos colegas de trabalho, aos nossos colegas da faculdade, nossos colegas da escola. A faculdade é o lugar mais perigoso para um cristão, onde ele tem que lutar para não se amoldar ao mundo. Foi o que a gente trabalhou na terça-feira no culto de doutrina. Não se amolde a esse mundo, mas renove-se pela transformação da sua mente. E é essa batalha que nós enfrentamos diariamente. E é isso que Jesus quer de nós. E Ele nos deu autoridade para isso. Versículo 19. Vamos ler aqui. Deixa aí aberto no texto base. Versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o vão ou ide, no original grego, não é vão, não é imperativo. Ele está no gerúndio. É indo, é algo constante. É indo pelo caminho, pelo trabalho, pelo lazer, onde você estiver. Indo. É assim que está escrito no original do grego. Assim como batizando e ensinando. Indo, batizando e ensinando. Os três estão no gerúndio. É algo constante que deve ser feito. A única que está no imperativo é fazer. Façam discípulos. É o cerne do texto da grande comissão. Fazer discípulos é o ponto principal. O id, que a gente se acostumou a falar, que as nossas traduções vêm assim, na verdade é indo, né? Então, assim como lá em Deuteronômio 6, tem inclusive aqui a passagem, quem quiser anotar, diz que nós devemos ensinar, falar de Deus constantemente, indo pelo caminho, sentado em casa, ao se deitar, ao se levantar, pregar nos batentes das portas, nos umbrais das portas, pregar na testa, é falar de Jesus constantemente. Pregue o Evangelho da salvação. Fale do Evangelho da salvação. Fale o que Ele fez por você. Ah, mas eu não sei pregar, não tenho facilidade, eu sou tímido, não tenho eloquência. Abra a boca e fale só o que Jesus fez por você. Testemunhe. As pessoas, elas nos observam. Isso é suficiente para o Espírito Santo transformar aquela vida. Não pense você que não está sendo observado. Seus colegas de trabalho, seus amigos da faculdade, seus vizinhos, eles lhe observam. Os nossos filhos nos observam. Estamos constantemente
sendo observados e temos o dever de representarmos bem a Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Isso quer dizer cristão. Um mini Cristo, cristãozinho. É a nossa missão. Amém? E aí ele diz, façam discípulos, algo no imperativo. Faça, fazei, façam. Então quando você passar ali pela Judéia, você indo pelo caminho, pregando, faça também discípulos. Você continua, vai para Samaria, faça discípulos. Você vai até os confins da terra, faça discípulos. 90% dos crentes, essa é uma informação que eu retirei de uma mensagem de Hernandes Dias Lopes, nunca levaram uma pessoa a Jesus. Eu achei muito. Mas quando a gente para analisar que nós devemos pregar o Evangelho, fazer discípulos, pode ser que isso seja verdade. Então, uma porcentagem muito grande. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos vindo para o domingo à noite só para um clube social. Isso aqui é um clube onde a gente passa a semana sem se encontrar e nós temos a oportunidade de encontrarmos os nossos amigos aqui, conversarmos com eles, tomarmos um chazinho da amizade ali atrás. É isso? Onde está a igreja de Cristo cumprindo a grande comissão? A igreja se tornou um clube, um ponto de encontro. É isso que a palavra de Deus chama a nossa atenção. Nós temos diversas atividades na igreja ao longo da semana. E não apenas isso. Nós temos 24 horas por dia. Nós temos trabalho, temos vizinhança, temos o nosso lar para pregarmos o Evangelho. Quantas pessoas nós já levamos a Cristo? Quantas nós discipulamos? Quantos desses foram batizados e hoje fazem discípulos? Precisamos estar atentos e percebermos que nós estamos acomodados. O mundo está tentando nos engolir. Nós estamos vendo pessoas, personalidades do meio evangélico apostatando. Alguns descaradamente, outros disfarçados, ainda aos poucos. Alguns dizendo que estão pregando o amor. Eles estão, na verdade, apostatando da fé. E sendo um mau exemplo no Brasil e no mundo. Igrejas na Inglaterra, que foram pioneiras na reforma, hoje são bares. Foram fechadas. E muitas delas hoje são bares. O negócio é sério, irmãos. Muitos estão apostatando da fé. Com o Covid-19 e a ausência de estarmos aqui reunidos, fez com que o amor de muitos esfriasse. Onde está a igreja? Onde? Se reunindo no domingo à noite, num clube. É duro, mas infelizmente é a verdade. Nós não devemos mentir e vir aqui falar o tempo todo só de amor. Amor, Deus te ama, Deus te ama. Nós temos que falar que Deus também é justiça. Uma amiga da minha esposa, ela uma vez falou: eu não consigo ver, ela é católica, não consigo ver Deus como diferente de o meu paizinho. Não consigo ver Deus condenando ninguém. Deus é pai de todos. Muitos creem que ninguém vai ser condenado.
que Deus vai perdoar todo mundo. Só que Cristo disse na sua palavra: Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Mas o pecador arrependido, o pecador que abandona os maus caminhos e não volta a fazer. Pecador que dá meia volta e toma uma direção contrária. As pessoas querem pregar o versículo pela metade. Querem falar só de amor. Quando nós sabemos que os tempos são de justiça. E que os sinais estão aí. E que a vinda de Jesus nunca esteve tão próxima. Provavelmente não seja nessa geração. Nenhum de nós venhamos a vivenciar. Mas está próxima. Qual é o legado que nós vamos deixar? Qual é o legado que nós vamos deixar para outra geração? Hernandes Dias Lopes disse que nós só temos a nossa geração para ganhar para Cristo. Porque a geração passada eu não alcanço mais. E a futura eu não estarei lá para pregar. A minha missão é hoje, é agora. A geração que eu devo alcançar é esta. Não podemos cruzar os braços. Nós precisamos continuar a missão que os apóstolos iniciaram há muito tempo atrás, onde Jesus ordenou que eles fizessem. Esta é a grande comissão. Indo, pregando o evangelho e fazendo discípulos a todas as nações. Foi o que a gente falou aqui. Não é só países, são tribos, línguas, dentro do nosso próprio país. Existem mini nações, mini povos, línguas, grupos que precisam ser alcançados. A gente só se lembra dos indígenas. Existem muitos. Tem os surdos. Tem muitos povos aqui dentro que precisam ser alcançados. Abra sua Bíblia em Apocalipse 5, 9. Apocalipse 5, 9. Diz assim a palavra de Deus: e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Amém? O Cordeiro, o sangue do Cordeiro comprou gente de todo o povo, de toda língua, de toda nação. Quando Deus dar a ordem a Abraão, e lá no Gênesis, ele sai de sua terra e ele vai iniciar esse processo. Deus diz que ele terá uma geração numerosa e que ele terá herança por toda a terra. Não é só lá. Abra aí Gênesis, vamos ver. Gênesis 12, 3. Gênesis 12, 3. Gosto de ficar indo e voltando na Bíblia, porque a Bíblia toda se completa, ela não se contradiz em momento algum, e a gente explica a Bíblia com Bíblia. Gênesis 12, 3. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Quando Deus chama Abraão para iniciar esse processo, Ele já promete a salvação a nós gentios. A Bíblia ela se completa e muitas vezes nós não atentamos para os detalhes. Ela nunca se contradiz. E quando Abraão, o primeiro que deu origem a 3 religiões, né? Cristianismo, islamismo e judaísmo. 3.
Deus já havia prometido ali que essa mensagem chegaria a nós. Todos os povos da terra seriam abençoados por meio dele. Não apenas os judeus, não apenas os israelitas, mas todos. Chegaria a nós, nos alcançaria, e nós muitas vezes lemos várias vezes e nós não percebemos os detalhes. A gente pensa que isso chegou só no Novo Testamento, com a ordem de Jesus, com o trabalho missionário de Paulo, que se destaca, plantando igrejas e indo aos gentios. Mas aqui, Deus disse que por meio dele seriam abençoadas, por meio de Abraão, todas as famílias da terra. Uma mensagem para nós, lá do Gênesis, meu querido. É muita misericórdia, é muita graça, é muita bondade de um Deus que nos tirou do lamaçal, para hoje podermos dar testemunho de tudo que Ele fez na nossa vida. É incrível como a Bíblia toda se completa. E os ateus, eles ficam loucos porque eles tentam de todas as formas desacreditar a Bíblia, acreditam apenas na parte científica. E eles não entendem como intelectuais, porque eles acham que o intelectual é aquele que não acredita nesse conto da carochinha, nesse conto de fadas, no que eles acham que é mais uma mitologia, assim como muitas outras espalhadas no mundo. Eles não conseguem compreender uma coisa simples, que se conecta de Gênesis a Apocalipse. A intelectualidade, ela não vai distinguir ninguém no reino dos céus. Existem muitos intelectuais que acreditaram na Bíblia, confirmaram e pregaram ela. Mas infelizmente, alguns hoje querem desacreditá-la e acham que ser inteligente é isso. Infelizmente, nós só podemos ter misericórdia de tais pessoas. E nós devemos também batizá-los e colocá-los no seio da igreja. Essa história de desengrejado não existe. A igreja, ela faz parte do processo. Ela foi deixada por Cristo para participar do processo. É a igreja que vai receber, vai batizar, vai introduzir esta pessoa que foi alcançada pelas missões, foi alcançada por você, por mim, por você, na pregação do Evangelho. Vai ensinar, vai discipular, vai fazer com que ela seja parte do corpo, se torne mais um membro do corpo, para que todo o corpo funcione como deve funcionar. No 20, ele finaliza, dizendo que nós devemos ensinar a tudo que ele ordenou, tudo que ele deixou, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Não é obedecer aquilo que te convém, aquilo que te agrada. Não é obedecer aquilo que o teu pastor preferido fala. Não é obedecer aquela linha teológica X, Y, Z. É obedecer a tudo que eu, Jesus, te ordenei. Tudo que a Bíblia nos manda fazer. Ensine-os. E esse ensino, como eu falei, começa em casa, Nem sempre é garantia de que um pai piedoso vai ter um filho piedoso. Mas nós devemos cumprir nossa missão enquanto eles estiverem sob a nossa tutela. Nós podemos ver aí que o Ezequias foi um rei temente a Deus, que fazia o que o Senhor aprovava, mas que seu filho Manassés foi o pior rei de Israel, de Judá,
Depois eu trago essa informação concreta. Mas o Manassés, infelizmente, foi o pior. Foi o mais terrível. Nós temos passagens que afirmam isso. Então, um pai piedoso, que quando ora a Deus, recebe mais 15 anos, e Deus diz para ele: põe tua casa em ordem. Ele morre e seu filho, com 12 anos, assume o reino, e é o pior rei que o povo de Deus já teve. Mas devemos cumprir nossa missão, começando em casa até os confins da terra. Amém? E para finalizar, Jesus estará conosco até o fim. Ele nos garante isso. Ele é quem tem autoridade. Ele nos garante a vitória. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele está conosco até o fim. Não desista, não desanime. Não é porque você está passando por dificuldades, está sofrendo luto, está sofrendo por doença. Não é porque você teve perdas financeiras, teve problemas, que você vai perder essa batalha. Não. Erga a cabeça, entregue-se a Jesus. Ele tem toda a autoridade para fazer com que você vença essa missão, para que você cumpra a missão de evangelizar, de falar dele, até que ele venha. Lá no grupo de casais, muitas vezes eu digo que eu poderia não dar nada certo para mim. Às vezes vem problemas, vem imprevistos, vem perdas, mas eu não desanimo, acho graça, falo para minha mulher, eu ligo para ela e digo assim: você quer a notícia boa ou ruim? Aí ele, lá e vem, o que foi que aconteceu? Não, foi só o motor da moto que bateu, R$1.300. Aí eu já falo achando graça, aí ela já se aperreia, assim, relaxa, é assim mesmo, Eu só me lembro de Jó, que diz: não vou aceitar de Deus as coisas boas e não vou querer aceitar as ruins. Acontece com todo mundo. Estamos aqui para enfrentar batalhas constantes, E o inimigo muitas vezes ele quer nos atrasar, nos atrapalhar. Não desanime. Problemas todos terão. Ninguém está isento de problema aqui não. Ele não disse isso. Nós devemos carregar a nossa cruz, Então, queridos, busque a Deus e tenha contato com a sua palavra. Evangelize, pregue. Não desiste, não desanime. Hudson Taylor é um dos precursores, é um pioneiro chinês. Ele não é chinês, um pioneiro missionário batista na China. Foi quem iniciou lá na China esse trabalho. Ele diz assim: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, mas uma ordem a ser obedecida. A grande comissão é uma ordem a ser obedecida. Não é uma questão que você pode considerar: será que eu falo, será que eu prego do evangelho ou não? Às vezes a gente pensa que missão é só abandonar tudo e viajar. Eu vou pregar lá na África. Nossa missão começa aqui, no Camusim. Hernandes Dias Lopes disse aquilo que eu falei: nós temos essa geração para ganhar, porque a geração que nós estamos inseridos, é nela que nós devemos fazer a diferença. Amém? Toda a autoridade foi dada a Jesus e Ele nos comissiona, é uma certeza da vitória. Temos a ordem, agora obedeçamos a voz do Senhor. É uma questão de obediência. Não estamos sozinhos, Jesus está com você até o fim dos tempos. Não é a eloquência, a estratégia ou capacidade do pregador, mas o poder de Jesus e do Espírito Santo.
Então, mesmo que você tenha dificuldade, seja tímido, fale. E o Espírito Santo fará a obra. O campo missionário é a nossa casa, vizinhança, faculdade, trabalho, etc. Ignorância não se isentará ninguém da condenação. Então pregue a todos. Joelhos dobrados para orar. Se você não vai para o campo missionário, ore por eles. Se você não vai para o campo missionário, oferte mãos abertas para ajudar aqueles que estão lá. E se você pode, pés na estrada. E para todos nós, aqueles que vão para o campo missionário e aqueles que ficam aqui, a nossa língua, nossa boca deve ser testemunha. Ela deve falar de Jesus. Amém? Se você levar uma pessoa a Cristo, para essa pessoa fará toda a diferença. Toda a diferença. Para finalizar, lista de Schindler. É um filme. Não sei se vocês assistiram, quem assistiu, quem não assistiu. Mas a lista de Schindler mistura ficção com realidade, baseada em fatos reais. Fala da história de Oskar Schindler, uma pessoa inserida na Alemanha nazista, que fazia parte daquele sistema, que era também um opressor, que era também alguém que estava imerso no pecado, não se preocupava com Deus, não se preocupava com os judeus, mas que em um dado momento da sua vida, a chave virou, o Espírito Santo o transformou, e ele teve a brilhante ideia de comprar os judeus no campo de concentração. E ele criou uma fábrica fake, colocou os judeus lá dentro, e fez com que 1.200 judeus escapassem da câmara de gás. E quando aquele período acaba, e ele liberta esses judeus, que ele havia na verdade salvado, ele pega e ele se encrenca com a justiça, porque esses judeus estão vivos por causa dele. E quando ele é questionado sobre o que ele fez para que ele fosse punido, a resposta dele foi o seguinte: a única coisa que eu me arrependo não foi de libertar nenhum judeu, foi desse carro importado aqui, que eu não vendi. Com o dinheiro dele eu teria salvo mais 20 judeus. O dinheiro desse bottom, que estava aqui no seu terno, um bottom de ouro, ele disse: com o dinheiro desse bottom eu livraria mais 2 judeus da morte. Então eu não me arrependo de ter ido contra as regras. Eu me arrependo de não ter salvado mais judeus enquanto eu pude. E é isso que nós devemos fazer a diferença na vida de alguém, na vida de uma pessoa. Pegar para essa pessoa esse testemunho vivo para ela, para que ela possa encontrar o caminho da salvação como você encontrou. Isso fará toda a diferença. Pode não fazer para você, mas para uma pessoa que saiu do pecado e encontrou-se com Jesus, isso faz toda a diferença na vida dela. Amém? Pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Foi por você, foi por mim e por você. Eu quero orar por você. Deus santo, 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 poderoso, Senhor Deus dos exércitos, Criador dos céus e da terra. Senhor, eu quero te entregar essa noite cada irmão, cada amigo, cada convidado, cada pessoa que me assiste pela internet. Senhor, eu te entrego a vida dessas pessoas. Cuida de cada uma delas, transforma. Se preciso for, arranca as vendas, os tampões, as mordaças, quebra as correntes, Senhor, e liberta-os.
liberta-os. Senhor, ajuda-nos, fortalece-nos para que possamos cumprir a grande comissão e não sermos covardes, desobedientes, mas que possamos pregar o Evangelho a toda criatura, porque Teu Filho se entregou por nós, porque Teu Filho morreu para nos dar a oportunidade da salvação. Mas hoje Ele vive e Ele está conosco até o fim dos tempos, para que possamos vencer esta missão. Ajuda-nos, ó Pai, a sairmos dos nossos lugares, do nosso conforto e pregar o Evangelho. É assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Eu vou passar aqui para o irmão Ricardo, mas eu gostaria de perguntar: tem alguém que quer dar esse passo hoje, que quer mudar a direção da sua vida hoje, agora, que ainda não tomou essa decisão, mas que sabe tudo o que Jesus já fez por você e quer fazer isso agora? Você tem essa oportunidade. E se você já sabe disso, já tomou essa decisão outrora, mas que se afastou por algum momento e quer retornar aos caminhos do Senhor, você tem essa oportunidade também. Você pode levantar onde você está, que nós oraremos por você. O pastor vai orar por você. Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus? Tem alguém que quer que o pastor ore por você? Você está vivendo uma luta constante, problema de saúde, problema de estar sofrendo com o luto de um ente querido, está desempregado, está precisando de oração da igreja? Levante-se onde você está e nós estaremos orando por você. Não perca tempo, querido. O dia é hoje, o dia é agora. Amém?